Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso conteúdo, entrando agora com um conteúdo referente ao segundo bimestre, tá bom? E a nossa aula de hoje é sobre multiplicação com os números naturais. Vamos lá? Preparados? Então vamos lá. Bom, a multiplicação, ela consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número, tá bom? Vamos lá. Bom, assim como nas outras operações, a multiplicação também tem a sua nomenclatura, ou seja, os termos que são usados na multiplicação. Vamos lá? Bom, os números que envolvem a multiplicação são chamados de fatores, tá? E o resultado da multiplicação é chamado, então, de produto. Relembrando, os números que envolvem a multiplicação são chamados de produto. E o resultado da multiplicação é chamado, então, de produto. Existem algumas ideias do porquê existe a multiplicação. E sabendo também que a multiplicação ela veio para facilitar os cálculos. Vamos conhecer essas ideias? Bom, a primeira ideia do porquê existe a multiplicação é a adição de parcelas iguais. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Temos 3 caixas e dentro dessas caixas contém 12 latas, cada caixa. E eu preciso saber o total de caixas. Eu posso utilizar uma adição, 12 mais 12 mais 12. Ou também posso utilizar uma multiplicação. Vamos realizar esse cálculo? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Ou seja, 36 latas dentro dessas 3 caixas. Então essa é a primeira ideia do porquê existe a multiplicação e como que ela pode facilitar os cálculos. Ao invés de realizar aqui uma adição, eu simplesmente realizo uma multiplicação em menos de 1 minuto. Eu descobri quantas latas tem nessas 3 caixas, ok? Então vamos para a próxima ideia do porquê existe a multiplicação. A ideia de proporcionalidade, ou seja, eu fui em uma loja e comprei 2 chaveiros e paguei R$12. 3 chaveiros custam R$18. 4 chaveiros, R$24. E 5 chaveiros? Bom, a gente vai usar a proporção. Se 2 custam 12, logo 1 custa 6. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais 6 eu tenho 30, ou seja, 5 vezes 6, 30. Então essa é uma ideia do porquê existe a multiplicação, para facilitar o cálculo de proporcionalidade, certo? Vamos para a próxima ideia então. Bom, a multiplicação também veio para nos ajudar nos cálculos de organização retangular. Como é que é isso, professora? Vou explicar. Imagine essa parede e nós precisamos ajudar o pedreiro. Ele precisa saber quantos azulejos ele vai precisar colocar nessa parede. Muito simples. A gente precisa saber a quantidade de linhas, que é 8, e a quantidade de colunas, que é 7. Mas como assim, professora? Você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. Colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colunas, ok? Então é muito simples, nós vamos multiplicar 8 vezes 7, eu tenho 56. Muito simples, ao invés de contar azulejo por azulejo, a gente simplesmente realiza uma multiplicação, ok? Bom, outra ideia do porquê existe a multiplicação é a combinação de possibilidades. Lá, vou montar o meu lanche da escola. E lá onde vende os lanchinhos do colégio, eu tenho 2 opções de iogurte e tenho 3 opções de frutas. Então vamos lá, 3 opções de frutas, 2 opções de iogurte. Então, vou fazer o seguinte, 3 vezes 2, que é igual a 6, ou seja, eu tenho 6 possibilidades de montar um lanche com uma fruta e um iogurte, certo? Muito bom. Então, vamos lá. Utilizando agora a noção de dobro, triplo, nós já vimos. A gente sabe que dobro, 2 vezes mais. Triplo, 3 vezes mais. E agora a gente vai entender quádruplo, quíntuplo e sextuplo. Quádruplo, a gente tem a ideia de 4 vezes mais. Quíntuplo, 5 vezes mais. E sextuplo, professora? 6 vezes mais, muito simples, certo?
Vamos a alguns exemplos para que vocês possam entender de forma mais clara. Quanto é o quádruplo de 10? Eu já sei que quádruplo é 4 vezes mais. Então, vou realizar o seguinte cálculo. 4 vezes 10, que é igual a 40. Fácil, não é? Bem fácil. Próximo exemplo. O sextuplo de 8. Sextuplo eu já sei que é 6 vezes mais, ok? Então, eu vou fazer o seguinte cálculo. 6 vezes 8, que é igual a 48. Muito fácil. Próximo exemplo. O quíntuplo da metade de 60. O quíntuplo eu já sei que é 5 vezes. E a metade de 60, quanto é? A gente também já sabe que é 30. Então, nós vamos fazer 5 vezes 30, que é igual a 150. Ficou claro para vocês até o momento as ideias de multiplicação? Quádruplo, quíntuplo e sextuplo? Então, vamos seguir. Se você ainda está com dúvida, você vai fazer o seguinte, você vai voltar ao vídeo, vai assistir novamente e depois dar continuidade ao resto do conteúdo, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Provavelmente é a parte mais fácil de toda essa aula, você vai gostar. Quando eu multiplico 4 vezes 10 ou qualquer outro número por 10, é muito simples. Eu mantenho o fator oposto ao 10, que no caso é o 4, e adiciono o 0 que compõe o 10, ó. Reparem, apenas acrescentei o 0 ao número 4. Então, 4 vezes 10, 40. Professora, isso é com qualquer número? Sim, com qualquer número. Vamos lá, 80 vezes 10 vai dar 800, porque eu mantive o 80 e acrescentei o 0 que compõe o 10, certo assim? Então, vamos agora 4 vezes 1000. Da mesma forma, eu vou manter o 4 e vou acrescentar os zeros que compõem o 100, tá? 4 vezes 100 aqui. Ou seja, 400. Reparem que eu coloquei no 4, acrescentei no 4, os zeros que compõem o 100. Professora, novamente, isso acontece com qualquer número que eu multiplicar por 100, qualquer número. 8 vezes 100, 800. 2 vezes 100, 200. Ok? Estão compreendendo? Acredito que sim. E agora vamos ao exemplo 4 vezes 1000. Da mesma forma que nós fizemos com 10, com 100, nós também iremos fazer com 1000. Ou seja, nós vamos manter o outro fator, que no caso é 4, e vamos acrescentar o número de zeros que compõem o número 1000, tá? Reparem, mantive o 4 e acrescentei os 3 zeros que compõem o número 1000, ó. Esses 3 zeros aqui vieram para cá, certo? Professora, novamente, qualquer número que eu multiplicar por 1000, vou fazer esse processo. Qualquer número que você multiplicar por 1000, você faz esse processo. 70 vezes 1000, 70.000. 100 vezes 1000, 100.000. E esse processo vai ser sempre assim. Compreenderam? Ótimo, então vamos seguir que a gente ainda tem conteúdo para ver, tá bom? Vamos lá. O nosso próximo tema aqui é multiplicação com um algarismo. Ou seja, nós vamos utilizar o algoritmo da multiplicação. Vamos lá? Primeiro exemplo. Eu tenho 134 vezes 4. E esse momento eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é o passo a passo de como você vai realizar essa operação. Então, é muito importante, tá? Vamos lá. Posicionei, então, o fator que compõe mais números, que compõe mais algarismo em cima. E o que compõe menos algarismos eu coloco embaixo para que facilite o momento da multiplicação, tá bom? Bom, para começar, você precisa entender que o número 4 ele vai multiplicar todos os números que compõem esse primeiro fator, ok? O 4 vai multiplicar o 4, o 4 vai multiplicar o 3 e o 4 também vai multiplicar o 1. Vamos lá? 4 vezes 4, eu tenho 16. Fica a unidade e sobe a dezena. Reparem, 4 vezes 4, 16. Ficou a unidade, subiu a dezena. Vamos realizar esse mesmo passo com o número 3. 4 vezes 3 é 12. Mais um que subiu, eu tenho 13. Fica a unidade, sobe a dezena, certo? Bora lá. 4 vezes 1, eu tenho 4.
mais um que subiu, então eu tenho 5. Ou seja, o produto de 134 vezes 4 é igual a 536. Difícil? Não, não é difícil, é bem fácil. Já que você está com um pouquinho de dúvida, eu vou fazer mais um exemplo. Vamos lá? 2.640 vezes 6. Lembrando que os números que compõem a multiplicação são chamados de fatores. E o resultado que a gente ainda vai descobrir aqui é chamado de produto, tá bom? Então vamos lá, olha o passo a passo, presta atenção. 6 vezes 0. Lembrando que qualquer número multiplicado por 0 vai ser sempre 0, tá, pessoal? Não esqueça disso. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, eu tenho 24. Lembrando que fica a unidade e sobe a dezena, ó. 24, ficou a unidade, subiu a dezena. 6 vezes 6, eu tenho 36. Aí fica a dúvida, professor, o que a gente faz com esse número que subiu? A gente vai adicionar o resultado da multiplicação, tá bom? 6 vezes 6, 36, mais 2 eu tenho 38. Fica a unidade, sobe a dezena. 6 vezes 2, 12, mais o 3 que subiu, eu tenho 15. Ou seja, o produto de 2.640 vezes 6 é igual a 15.840. Tá difícil? Acredito que não. Multiplicação com um algarismo só é muito fácil. Vamos lá, vamos seguir. Dezenas exatas. Antes de explicar para vocês a multiplicação com dezenas exatas, eu quero relembrar o que são as dezenas exatas. Vamos lá? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, essas aqui são as dezenas exatas, tá, pessoal? Então, sempre que envolver uma multiplicação com dezenas exatas, a gente vai realizar da seguinte maneira. Vamos lá? Preparados? Multiplicação por dezenas exatas. Já prestem atenção no momento de montar a operação, porque eu já gosto de fazer de uma forma diferente. Perceba que eu não coloco ele bem embaixo do outro fator, eu coloco ele um pouquinho para a direita, porque nesse primeiro momento a gente vai ignorar a existência desse zero. Como assim, professora? Eu vou descer ele, é como se ele não existisse, nesse primeiro momento, e vou realizar a multiplicação com o número 5, normalmente. Vamos lá? 5 vezes 3, eu tenho 15, fica a unidade e sobe a dezena. 5 vezes 2, eu tenho 10, mais um que subiu, eu tenho 11. Bom, como nesse primeiro momento a gente ignorou a existência do zero, no momento de determinar o produto, a gente precisa aceitar que o zero está ali. Ou seja, sem o zero, eu teria 115. Com o zero, o meu produto passa a ser 1.150. Ok? Deu para entender? Só para ficar mais claro, vamos ver mais um exemplo. Novamente, na hora de posicionar os números, eu coloco sempre o segundo fator um pouquinho mais para a direita, tá? E vamos ignorar a existência desse zero por alguns instantes. Desci o zero e vou realizar a multiplicação aqui apenas com o número 6. 6 vezes 7, eu tenho 42, fica a unidade e sobe a dezena. 6 vezes 3, eu tenho 18, mais 4, eu tenho 22. Bom, agora no momento de a gente determinar o produto, nós precisamos sim considerar o zero, certo? Então, o nosso produto é 2.220. Muito fácil realizar multiplicação por dezenas exatas, hein? Se você não entendeu, volta ao vídeo e assiste novamente, certo? Vamos seguir. Nós relembramos o que são dezenas exatas e eu quero relembrar com vocês que são centenas exatas. Acredito que todo mundo aí já sabe, porque só de falar de dezenas exatas a gente já liga o que são centenas exatas. Mas vamos lá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Então, essas aqui são as centenas exatas. E o que a gente vai ver agora é multiplicação por centenas exatas. Se você entender o processo de dezenas exatas, você não vai ter dificuldade aqui nas centenas exatas, porque é muito fácil. Vamos lá? Bom, nesse primeiro momento, você vai ignorar a existência desses dois zeros.
nós vamos descer, ok? E vamos realizar a multiplicação aqui apenas com o número 4. 4 vezes 7, eu tenho 28, fica a unidade, sobe a dezena. 4 vezes 2, eu tenho 8, mais 2 que subiu, eu tenho 10. Bom, nesse momento de determinar o produto, eu preciso sim considerar o zero, ou seja, o meu produto é 10.800. Bem mais fácil, né, pessoal? Próximo exemplo, também com multiplicação por centenas exatas. Nesse primeiro momento, eu vou ignorar a existência do zero, vou descer, certo? E vou realizar a multiplicação aqui apenas com o número 6. 6 vezes 9, eu tenho 54, fica a unidade, sobe a dezena. 6 vezes 3, eu tenho 18, mais 5, eu tenho 23, fica a unidade e sobe a dezena. 6 vezes 1, 6, mais 2, eu tenho 8. Ou seja, o produto entre esses dois fatores é de 83.400. Muito fácil, certo? Podemos dar continuidade aí ao conteúdo? Ainda temos coisas para aprender, então vamos lá, hein? Bom, o nosso próximo tópico é multiplicação por números de 2 e 3 algarismos. Lembra que a gente já viu com um algarismo, a gente já viu com dezenas e centenas exatas. Primeiro exemplo, 426 vezes 23. Vamos montar a operação, fica da seguinte forma, ok? Bom, só para vocês entenderem. Nesse primeiro momento, nós vamos multiplicar 426 vezes 3. No segundo momento, vamos multiplicar 426 vezes 2, ok? E depois iremos adicionar esses dois produtos, certo? Vamos lá, preparados? 3 vezes 6, eu tenho 18, fica a unidade, sobe a dezena. Reparem, fica a unidade, subiu a dezena. 3 vezes 2, eu tenho 6, mais 1 que subiu, 7. 3 vezes 4, eu tenho 12, certo? Então, quer dizer que 426 vezes 3 é igual a 1.278. Bom, vamos multiplicar agora os fatores pelo número 2, ok? Lembrando que quando você for multiplicar o segundo número aqui na multiplicação, o resultado precisa estar na segunda casa decimal, ok? Você precisa pular uma casa decimal. 2 vezes 6, eu tenho 12, fica a unidade, sobe a dezena. Reparem que eu pulei uma casa decimal aqui e comecei a posicionar os números daqui, certo? Sempre precisa fazer isso, ok? É regra. Então vamos lá, 2 vezes 2 é 4, mais 1 que subiu eu tenho 5. 2 vezes 4, 8, certo? E agora, o que a gente faz? Muito simples, nós vamos adicionar esses dois resultados. Passou o tracinho, sinal de mais, vamos somar. 8 mais nada eu tenho 8, 7 mais 2 eu tenho 9, 5 mais 2 eu tenho 7 e 8 mais 1 eu tenho 9. Então, olha só, o resultado entre a multiplicação desses dois fatores, 426 vezes 23, é igual a 9.798. Vamos lá, só para vocês entenderem. 3 vezes 426, eu tenho 1.278. 426 vezes 2, eu tenho 852. Somei os dois resultados e obtive o produto entre esses dois fatores, certo? Então, vamos para o próximo exemplo. Nós temos aí 15 vezes 269. Montando a operação, vamos realizar o cálculo, ok? Vamos lá. 5 vezes 9, eu tenho 45, fica a unidade, sobe a dezena. 5 vezes 6, eu tenho 30, mais 4, eu tenho 34, fica a unidade, sobe a dezena. 5 vezes 2, 10, mais 3 que subiu, eu tenho 13, ok? Então, nós realizamos 269 vezes 5, obtivemos 1.345. Acabou? Não acabou não, a gente precisa multiplicar aqui, ó, todos os fatores pelo número 1, certo? Lembrando que multiplicando o segundo número, eu preciso pular uma casa decimal. Não esqueça, tá? Porque às vezes você faz todos os cálculos de forma correta e nesse momento aqui, ó, você esquece de pular a casa decimal e o seu produto, infelizmente, vai estar incorreto. Então, vamos lá. 1 vezes 6, 6. Aliás, 1 vezes 9, 9, certo? Pulamos uma casa decimal. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Quer dizer que 269 vezes 1,
269. Agora é o momento que nós vamos adicionar esses dois resultados para que assim a gente consiga obter o produto. Então vamos lá. 5 mais nada, eu tenho 5. 9 mais 4, eu tenho 13, fica a unidade, sobe a dezena. 6 mais 3, mais 1 eu tenho 10, fica a unidade, sobe a dezena, certo? 2 mais 1, 3, mais 1, 4, ou seja, o produto entre esses dois fatores é igual a 4.035, certo assim? Todo mundo compreendendo o conteúdo? Tenho certeza que sim, hein? Vamos seguir então. Bom, agora nós iremos ver a multiplicação com 3 algarismos. Precisa ter muita concentração agora, tá, pessoal? Vamos lá? 2 vezes 1, eu tenho 2. 2 vezes 5, eu tenho 10. Fica a unidade, sobe a dezena. 2 vezes 4, eu tenho 8. Mais o 1 que subiu, eu tenho 9. 2 vezes 2, eu tenho 4, ok? Agora nós vamos multiplicar todos os fatores pelo número 6, certo assim? Lembrando que precisamos aqui, ó, pular uma casa decimal para colocar o resultado. Então vamos lá. 6 vezes 1, eu tenho 6. 6 vezes 5, 30, fica a unidade, sobe a dezena. Ficou a unidade, subiu a dezena. 6 vezes 4, eu tenho 24, mais 3, eu tenho 27. Fica a unidade, sobe a dezena. 6 vezes 2, 12, mais 2 que subiu, eu tenho 14. Bom, até aqui vocês já estão familiarizados. Agora, como é que a gente vai fazer ao multiplicar o terceiro número? Nós vamos ter que pular 2 casas decimais para poder colocar o resultado. Ou seja, pulei aqui e meu resultado vai começar a aparecer aqui, combinado? Então, vamos lá. 1 vezes 1, eu tenho 1. 1 vezes 5, eu tenho 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Assim como na multiplicação com 2 algarismos, nós precisamos agora adicionar esses resultados, ok? Então, vamos lá. 2 mais nada, 2. 6 mais 0, 6. 9 mais 1, eu tenho 10. Fica a unidade, sobe a dezena. 5 mais 7, 12. Mais 4, 16. Mais 1, eu tenho 17. 4 mais 4, 8, mais 1, 9, e 2 mais 1 eu tenho 3. Quer dizer o quê? Que o resultado, então, da multiplicação entre esses dois fatores é 397.062, certo assim? Até aqui vocês estão compreendendo? Quem não compreendeu vai fazer o quê? Vai voltar ao vídeo, porque quando a gente está na nossa aula normal, em sala de aula, e a gente não entende o que a professora fala, eu digo, ei, professora, pode repetir o conteúdo? Aí a professora vai lá e repete tudo novamente. Na videoaula é um pouquinho diferente. Quando você não consegue compreender o conteúdo, você vai voltar ao vídeo, tá bom? Não dê continuidade se você não entendeu. Volte o vídeo, veja novamente, aí sim pode prosseguir, certo? Vamos continuar, não acabou ainda não. Nós vamos falar agora das propriedades da multiplicação. Vocês aí já têm conhecimento das propriedades da adição, porque nós vimos em sala ainda. As propriedades da multiplicação é um pouquinho diferente, porque a gente trata agora da multiplicação, mas vocês já vão ter conhecimento dos nomes, né, que vocês já sabem, porque nós vimos lá na adição. Então vamos seguir. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, que me diz o quê? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Quer dizer o quê? Bom, olha só o exemplo que eu trouxe. Nós temos uma bandeja aqui com brigadeiros. Então a coleguinha fez o seguinte cálculo para descobrir quantos brigadeiros. 12 vezes 10, que é igual a 20. Ela fez aqui, ó, utilizou a ideia de multiplicação, organização retangular. E o coleguinha, ele fez ao contrário, ele fez 10 vezes 12, mas obteve também 120. Ou seja, a ordem não vai alterar o produto. Para ficar mais claro, vamos lá. 9 vezes 8 e 8 vezes 9. 9 vezes 8 é 72. E 8 vezes 9? Bom, também é 72. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Ficou claro?
comutativa é a propriedade que me diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos seguir. Próxima propriedade, nós temos a associativa. Bom, na associativa, eu posso associar de forma diferente os fatores e que o meu produto não vai ser alterado. A propriedade associativa, ela acontece com 3 ou mais fatores, tá bom? Então vamos lá, no primeiro caso, eu associei os 2 primeiros fatores. Ficou, abre parênteses, 10 vezes 9, fecha parênteses, vezes 2. Ok? 10 vezes 9, 90, vezes 2, 180. No segundo exemplo, eu associei os 2 últimos fatores. Percebam que é a mesma expressão, tá? Ou seja, 10 vezes, abre parênteses, 9 vezes 2, fecha parênteses. 10, 9 vezes 2, 18, 10 vezes 18, 180. Então, é exatamente isso. A propriedade associativa me diz que eu posso associar de forma diferente 3 ou mais fatores que o resultado não vai ser alterado, ou seja, o produto não vai se alterar. Nós temos aqui 180 e aqui também 180, só que realizamos o cálculo de forma diferente, ok? Ficou claro? Próxima propriedade, então. Aí nós temos aqui a propriedade distributiva. Essa sim é novidade para vocês. Até o momento a gente não tinha tratado sobre essa propriedade. Então vou explicar bem lentamente para vocês entenderem. Nós temos aqui uma multiplicação em relação a uma adição. Por que, professora, multiplicação em relação a uma adição? Porque eu tenho 4 vezes e dentro dos parênteses eu tenho uma adição. Sempre que eu explico a propriedade distributiva, eu gosto de brincar dizendo que a propriedade distributiva é o chuveirinho da multiplicação. Olha só por quê. Porque eu estou distribuindo a minha multiplicação, ok? Então vamos lá. 4 vezes 5, eu tenho 20. 4 vezes 20, eu tenho 80. Bom, realizei a multiplicação, agora eu realizo a soma, que é igual a 100. 80 mais 20 é igual a 100. Ficou claro? Bom, vou apresentar para vocês mais um exemplo da distributiva, só que agora em relação à subtração. Então quer dizer, professora, que a propriedade distributiva ela pode ser em relação à adição e em relação à subtração? Isso mesmo, vamos lá, vamos entender? Primeira coisa, vamos distribuir essa multiplicação, ó. 2 vezes 30 e 2 vezes 10. Eu estou distribuindo a minha multiplicação em relação a essa subtração. Então, vamos realizar. 2 vezes 30, eu tenho 60. 2 vezes 10, eu tenho 20. Realizando a multiplicação, agora eu posso, então, realizar a subtração. 60 menos 20, eu tenho 40. Ficou claro? Vamos, então, para a próxima propriedade. Essa é a propriedade do elemento neutro. Lembra que lá na adição, o elemento neutro era o zero? Porque qualquer número somado a zero, permanecia ele mesmo. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o número 1, porque qualquer número multiplicado por 1, permanece ele mesmo. 6 vezes 1, 6. 9 vezes 1, continua sendo 9. Qualquer número que eu multiplique por 1 vai se manter ele mesmo. Vamos imaginar aí um número grande. 480 vezes 1, 480. 1.640 vezes 1, 1.640. Ok, então não muda. Qualquer número multiplicado por 1 vai permanecer ele mesmo. Bom, essas foram as propriedades da multiplicação. Vamos testar se vocês realmente estão entendendo? Vamos lá. Coloquei aqui alguns exemplos e eu quero que aí de casa você consiga responder antes que eu dê a resposta, tá? Prestem atenção no primeiro caso. 50 vezes 30, 30 vezes 50. Vamos ver se dá o mesmo resultado? 50 vezes 30, eu tenho 1.500. 30 vezes 50, eu também tenho 1.500. Eu estou reparando aqui, nesse exemplo, que a única coisa que aconteceu foi que trocou a ordem dos fatores. Bom, lembro que no comecinho aqui da explicação sobre propriedades, eu disse que a ordem dos fatores não altera o produto, então só posso estar falando da comutativa. Tenho certeza que você acertou, hein? Então vamos para o próximo exemplo.
Tente responder antes que eu dê a resposta. Vamos lá. 760 vezes 1, que é igual a 760. Bom, eu multipliquei por 1 e o resultado não se alterou. Só posso estar falando do elemento neutro. O próprio nome já diz, né? Elemento neutro, algo que é totalmente neutro, não vai mudar, certo? Muito bom. Então vamos para o próximo. Reparem que eu utilizei os parênteses para associar de forma diferente. Na primeira expressão, eu coloquei abre parênteses, 4 vezes 6, fecha parênteses, vezes 12. Está me dizendo que essa igualdade é exatamente como essa. 4 vezes abre parênteses, 6 vezes 2, 12, fecha parênteses. Será que esse cálculo vai dar o mesmo resultado? Vamos ver? Bom, 6 vezes 4 é 24, 24 vezes 12, 288. Vamos ver aqui. 6 vezes 12 é 72. 4 vezes 72 é 288. Reparem que a única coisa que eu fiz foi associar de forma diferente. E o resultado, o produto não se alterou. Eu só posso estar falando da propriedade associativa. Tenho certeza que você aí acertou. Muito bem. Bom, e o próximo exemplo, eu tenho aqui 5 vezes, abre parênteses, 7 mais 9, fecha parênteses. E eu distribuí essa multiplicação em relação a essa adição. Só posso estar falando da distributiva. Muito bem, tenho certeza que vocês entenderam e conseguiram responder. É isso aí, pessoal. Então, nossa aula de hoje já acabou. Foi bem rápido, né? A gente poderia ter um pouquinho mais de tempo. Bom, espero que vocês tenham conseguido entender o que eu me propus a passar para vocês. E a gente se vê lá na aula do Meet para dar continuidade aí, fixando tudo que eu expliquei aqui para vocês hoje, tá? Beijão, tchau, tchau!